Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso aqui na TV Grão Pará, canal 14.1, Gazeta Belém, o É Pra Valer, de número 107. Hoje é o dia 10 de junho de 2025, professor MacGyver Luiz, tudo bem? Tá bem, Matoso. Não precisava do Luiz, mas... É sempre uma satisfação poder bom, estar com você, amigo, torcedor, amigo, telespectador, e você aqui, Matoso. Do meu lado, e o Pantini aí, sempre na contra-regra, né? Ah, tá grande, Pantini. O melhor diretor que a gente tem. Meu Deus na televisão do céu. brasileira. É assim. Meu querido professor MacGyver, que além de ser professor de religião, professor de futebol, de salão, de base, essa coisa toda, é professor de história. Também. Você sabe que hoje, dia 10, o que se comemora, hoje é o dia de Portugal. Olha só. Tá? Dia de Portugal. E por que dia 10 de junho? Porque foi num dia 10 de junho de 1500... Olha, não tem TP aqui, tá? Não tem mesmo. Não tem. O TP é memória aí. É memória. É o teleprompto que os apresentadores globais da Rússia. Boa noite. Tem, mas eu não... As manchetes de hoje... Eu conheço isso, eu vim de lá pequenininho. Tem, mas eu não ligo. Não tem. Até tem, mas aí não E liga. aí, então isso, na verdade, eu estava hoje... Qual foi a rádio que eu ouvi hoje? Porque o rádio do Pará é fraco. É, também. Não, todo mundo toca música. Desculpem. Questão de... É crítica mesmo, não é autocrítica, é crítica. Se tiver alguma rádio no interior do Pará que informe, tá certo? É bom, a notícia é boa. Eu me acordo cedo, aí eu ouço um dia a gaúcha, outro dia a gaúcha lá do Rio Grande do Sul, ouço a Itatiaia de Belo Horizonte, hoje eu ouvi a CBN de Goiânia, terra de Ronaldo Caiado, que está botando curto, né? Então, lá de Goiânia. E aí eles chamam, na verdade, de madrugada, deve ser a sede, né, da CBN, que roda o Brasil todo. Estava ouvindo a notícia, a informação. Aí eu estava de, olha que bacana. Foi lá que eu vi da CBN de Goiânia, hoje de manhã. Então não tirei da cabeça. Aí eu vou pesquisar mais um pouco. Por que dia 10 de junho? Essa é a pergunta, né? Porque foi num dia 10 de junho de 1580, 80 anos depois da descoberta do Brasil, pelo menos oficialmente, que morreu o Camões. Camões, autor de Os Lusíadas. Grande literato. Grande literário. Aí tu vais me perguntar, professor, tu lestes Os Lusíadas, Matoso? Não, porque só de olhar o tamanho do Dá preguiça, qualquer um, Matoso. Qualquer um. Mas ele fala lá entre a frase famosa, não, sobre os mares nunca antes navegados, né? Sim. É um trecho que tem. Pensa uma leitura difícil. É verdade. Mas o Camões é o ícone da literatura mundial e portuguesa, e a partir daí, inspirada, a comunidade lusa criou o Dia de Portugal. E aí Portugal, que ontem até o YouTube recomendou aí, corta, porque a gente pegou a matéria dos outros, mas a gente reverencia, né? Sim. É uma da ESPN, o título da Copa dos Campeões de Portugal e a festa Cristiano Ronaldo. Sim. E você sabe, nós vamos falar de Brasil hoje, tá? Brasil, Rafinha, joga ou não joga? Né? Vamos ver, hoje Brasil e Portugal. Mas a gente fala do Cristiano Ronaldo para você ver o senso de profissionalismo dele, né? Então, eu já falei do Dia de Portugal, certo? Abraço aqui a família histórica de Raimundo Fidalgo, de Alírio Gonçalves, de Miltoniel, Sobral Presidente da Tuna, da professora Graciete Maués, esse eterno Maués, torcedor da Tuna Luz Brasileira, do Landry, que está por lá, do professor Valdir, que faz um trabalho belíssimo na Tuna Luz Brasileira, com especiais. Sim. A Tuna é algo... Né, que este ano completa 40 anos. E a melhor estrutura do estado do Pará. Não tem jeito. A Tuna é a melhor estrutura do estado do Pará para base, futsal e por aí vai. E aí a gente está falando isso porque aqui a gente já está dando informações e está vendo essa coisa toda. Foi o primeiro clube do Pará a ser campeão brasileiro de futebol. Foi a Tuna. E que vai ser homenageado, vai ser homenageado essa data com uma camisa, né? Já estão fazendo. Isso, depois a professora Maués, que foi presidente da Tuna, ficou de nos passar, a gente vai mostrar com o maior carinho. Bonito. E aqui abraço alguns que brilharam, como por exemplo meu querido Jango Ribeiro, que mora lá em São Caetano de Odivelas, e o filho dele, o Cauã, está lá na Chapecoense. Olha só. Está disputando lá na Chapecoense, em Santa Catarina, né?
E é isso, minha gente. Você falou em esporte. abraço, Matoso. Não tem Shen hoje. Presta atenção, é abraço mesmo. Abraço, presta atenção. Olha, sábado, estive numa churrascada bacana. Matoso, a audiência do É Pra Valer ali na região de Nazaré. É pra valer. É pra valer, meu amigo. Abraçar a família Ponte, que estava acompanhando a gente na mesma live. Te assisto com o Matoso, o Hélio, o Júnior, né, a Carol, o Thiago, lá da Easy Pharma também acompanhando a gente. Então, meu amigo. Não tem jeito, moleque. Um abraço a toda essa galera. Júnior, o Ruth, o Hélio, ali a Tainá. Onde foi o churrasco? E por aí, aqui em Nazaré. Em Nazaré. Do Júnior Cefé para o Nazaré. Deixa eu dizer um negócio. Valeu, obrigado pela Depois eu vou te contar a história do ônibus, lá vem. Tá certo? Que tinha antigamente, que passava aqui no Cais do Porto, Sacramento não, Souza via Nazaré. Essa aí eu não era um ônibus assim, era o ônibus Souza. Sim. Passava por Nazaré, tá entendendo? Eram assim os ônibus antigamente. Isso é a história do português que mandaram numa caixa de batatas na época do Salazar para cá. Aí disse, raios, até aqui em Belém já sabem. Era o Souza que eles mandaram de lá e parece que, enfim. Mas isso é uma outra história que não vamos publicar aqui. Bora falar agora mais sério e tal, porque conta uma piada e não conta direito. Mas agora, contador de piada é preso no Brasil e não vou contar. Não dá, nem deve. Então vamos lá. O que é que a gente começa de matéria, professor Hoje Magalhães? tem uma matéria da nossa afiliada, nós somos filiados da TV Gazeta, a Gazeta Esportiva, falando sobre a seleção brasileira. Hoje joga contra o time do Paraguai. O Brasil precisa vencer a partida de hoje para se classificar e, por incrível que pareça, Matoso, precisa torcer para a Venezuela, para que a Venezuela possa perder para se classificar, né? É o poste mijando no cachorro. E a Venezuela jogando fora de casa contra o Uruguai. Não, sinceramente, agora não dá para ser outra... Meu Deus do céu. O mais difícil de tudo não é a Venezuela perder para o Uruguai, é o Brasil ganhar do Paraguai. Não. Mas o Brasil das duas últimas Copas se classificou ganhando em São Paulo, né? Sim, é verdade. Ganhando em São Paulo. Verdade. Ah, vamos lá. Não, o Brasil não precisa, com todo respeito, da Venezuela, pô. E fora de casa. Para não fazer conta. É muito sacrifício para o Maduro, pô. Mas vamos lá, vamos à matéria da Gazeta. Agora, o repórter Thiago Salazar é quem chega. Ele está na Neoquímica Arena para falar de seleção brasileira. Boa noite, Salazar. O técnico Carlo Ancelotti deu entrevista por aí hoje? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sim, atendeu mais uma vez a imprensa na véspera dessa partida contra o Paraguai. A bola vai rolar aqui na Neoquímica Arena amanhã às 9h45. É a antepenúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E o Ancelotti evitou ao máximo revelar a escalação para esse jogo, a escalação ali dos 11 titulares da seleção brasileira. Mas admitiu que o Rafinha, que cumpriu suspensão contra o Equador, vai voltar e vai voltar como titular. Dá uma olhada. Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores en este momento en el fútbol. Nos va a ayudar mucho. Creo que es un partido importante mañana. Necesitamos hacerlo bien, acercarnos a calificarnos. La presencia de Rafinha va a ser muy importante. Fica a dúvida para quem vai sair, né? A tendência é que o Estevão, atacante do Palmeiras, deixe o time titular para o Rafinha entrar. Mas há uma possibilidade de mudança também no meio de campo. A gente vai ter que aguardar até a escalação oficial. Na frente, Richarlison também corre risco de perder a vaga de titular. Uma possibilidade aí da entrada do Matheus Cunha. Mas o Gerson, esse não deve sair. Deve ser titular e também não deve deixar de ser convocado, mesmo se ele se transferir para o futebol russo, já que Flamengo e Zenit estão em negociação. O técnico Carlo Ancelotti foi questionado hoje e falou sobre essa possibilidade de um titular dele ir jogar na Rússia. Dá uma olhada. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar
la condición de los jugadores antes del Mundial. Sea lo que sea el campeonato, si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, que son muchos, son muchísimos. Hay una lista muy larga de jugadores muy buenos de Brasil, y lo que haremos, el trabajo que haremos es de mirar a todos los jugadores, porque todos pueden ser protagonistas en el Mundial de 2026. Uma pergunta, professor MacGyver. Qual é o problema? Vem com o professor MacGyver, já sei que é uma pergunta meu meio amigo, atravessada. quisera eu ser professor, pô, ser formado em professor. Pergunte. Tá certo? Me chamam de professor sem eu ser, eu sou É professor. doutor, né, que eu já ouvi. Doutor Matoso, eu já ouvi. Doutor Não, fui chamar de doutor Matoso. já ouvi, Se for sim. doutor, mas é bacana, tudo bem. Não, Matoso, de É em corta. vida. Diga lá, qual a pergunta? Para aturar essas figuras, tem que ser doutor da aturação. Mas qual é o problema de jogar na Rússia? A questão, isso? Matoso, é o nível do futebol russo em relação ao futebol europeu. O futebol russo, ele tem uma... Apesar de estar ali... A Rússia, ela é um país enorme que faz parte da Europa e da Ásia. Certo. Né? Ela joga o campeonato europeu. O Zenit joga o campeonato europeu. Nesse caso, o caso do Gerson aí. O Zenit levou o Hulk Então, uma vez, que foi convocado pela seleção brasileira quando o Tite ainda era o treinador. Assim, ele não vê problema por conta da qualidade individual do atleta. Mas é aquela coisa, como o futebol é mais... Nível mais baixo. nível mais baixo do que o futebol europeu, no sentido de Premier League, Campeonato Alemão e por aí vai, ele tende a diminuir um pouco também o nível, a baixar, ficar mais quieto, ficar mais numa zona de conforto. Então, isso é o que não pode acontecer para um jogador como o Gerson, mas, como ele falou, independente da situação, ele quer o cara. mas aqui para refletir. Então é por isso que não convocam jogadores do futebol brasileiro que jogam no Brasil. Pode Porque a ser, gente não uma- chega... Desde quando a gente não chega numa final dos clubes? É verdade. Vamos ver agora, né? Como é que vai ser. Nós vamos ter aqui. Aí vai ser comprovada a tese de que jogar igual os caras, a gente vai apanhar. Pois é. Se jogar igual a eles, tem que jogar igual a gente. O que eu vejo que no caso do Gerson, lá ele vai ter a oportunidade de se mexer mais, até de, quem sabe, retomar uma ideia do futebol brasileiro, da ginga, porque ele é bom jogador. Sim, realmente, é verdade. O Gerson, ele tem tudo para ser uma Iuca do Brasil. E aproveitando, Matoso, essa deixa que você falou com relação à ginga, com relação ao trabalho direcionado e ao que se faz dentro do futebol, na quarta-feira passada nós comentávamos sobre o Conversa com o Leão, do Paulo Cacheado, Lá na Rádio que entrevistou, na Rádio Clube, que entrevistou o Carlinhos Dornelles. Eu trouxe um corte pra gente, Matoso, sobre mais ou menos qual é a ideia, para que você possa entender por quê. Hoje eu vou trazer o Carlinhos Dornelles falando um pouco sobre o futebol, como é que ele entende o futebol, e logo depois, por incrível que pareça, eu vou trazer o Flávio, fugiu o nome dele Flávio agora. Garcia, do Clube do Remo, o técnico interino. Postura boa Isso, para você ver como é que funciona. Aí a gente vai debater um negócio bacana. Professor de ontem, mas é Isso. muito hoje aí. E professor, né, universitário. Professor universitário, é um cara muito atualizado. E com um camarada que veio de fora, o caso do Flávio Garcia, que está atuando no Remo. E, aliás, fez o Remo ganhar, porque o Remo não ganhava 3 jogos. Isso, justamente. Apesar de ter um bom time. Então roda aí, Pantinho, o Dornelles. Bora, o Dornelles aí. É isso. O modelo de jogo é da forma que o seu adversário está jogando, você está armando aqui o seu modelo para... Eu tenho as informações, logicamente, isso, né? E aí eu vou ajustar. Ajustar, tudo bem. A jogada. Então, os jogadores, eles deverão ser organizados em triângulos e losangos para facilitação do passe. E, logicamente, para que nós tenhamos uma superação. Né? Então, eu tenho, por exemplo, 3 jogadores contra 1, 2 jogadores contra 3 contra 2. Então eu tenho que ter, né, o número maior de jogador, tanto defendendo quanto atacando. E também na transição. Então isso tem que ser estudado. É que eu fui ver de perto. O técnico fica ensinando todo o esquema, mas faltou o Fernando Mato, lá de Brasília, para dizer para o menino como é que se corta aqui. É porque ele foi lá, eu fui gravar a televisão, ele se atrapalhou. É jogador, pô. Depois a gente critica os caras. Matoso, o Dornelles. Eu tô até ao vivo assim. O Dornelles,
ele sistematizou, não, ele, de maneira didática, ele mostrou como é que é o sistema tático, como é que o futebol funciona hoje. Funciona hoje. E por incrível que pareça, Matoso, depois do jogo do Clube do Remo contra o time do Operário, talvez tenha sido uma das melhores leituras de jogo que eu vi nos últimos 5 anos. 5 anos de jogadores, mesmo, né? De treinadores que passaram pelo futebol brasileiro, pelo futebol paraense. Você não viu o Luizinho falar o que o Flávio Garcia falou e você não viu nenhuma vez o Daniel Paulista falar o que ele falou. Roda aí, Pantini, o Flávio Garcia. O trabalho todo da semana já tinha sido feito. Eu acabei trabalhando mais no dia da bola parada, né, no sábado. Então o trabalho todo da semana já tinha sido feito. Quando a gente estudou o Operário, a gente viu o espaço que eles deixavam no entre linhas, por ser 2 linhas de 4. Geralmente esse espaço existe tanto na primeira saída com o Luan, como quando o Luan pegava a bola, ou com os 2 laterais, ou com os 2 meias, Pedro Castro e Pavani. E essa bola a gente estava conseguindo circular. No começo do jogo nem tanto, a gente sabia a força deles no Daniel Amorim, e ainda assim a gente ficou com a primeira linha muito afastada. E aí a gente dava a oportunidade deles acharem o passe do Daniel Amorim, o Daniel Amorim fazia a parede para quem viesse de frente. E a movimentação do Bosquilha bagunçou um pouco o nosso meio campo ali, até pela referência um pouco individual do Luan em cima do Bosquilha. A gente conseguiu corrigir isso no segundo tempo. A partir dos 15, 20 minutos do primeiro, acho que a gente começou a ter mais controle do jogo. Apesar deles terem chegado em alguma transição, principalmente no fim do primeiro tempo, eu acho que a gente ainda conseguiu dominar o primeiro tempo. Aí nós acertamos o alvo, até falei isso com eles no intervalo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de calma e paciência, talvez a gente conseguisse fazer o gol. A gente estava muito ansioso para fazer o gol. A gente acelerava muito a jogada no último terço e isso atrapalhou um pouco nas conclusões. Quando no segundo tempo a gente conseguiu corrigir a questão do posicionamento do Luan, do Pavani, eles fizeram o gol. Fizeram o gol muito rápido. E aí, naturalmente, o time ia procurar mais a posse de bola. E aí, até falando das trocas, imagino que seja do Regis e do Davó, a gente já tinha até uma programação de troca. Até por questão física, técnica, o pessoal do NASP passou pra gente as situações. E eu tive só que antecipar um pouquinho essa troca, porque apesar do Pedro estar fazendo um bom jogo, ele achou passe para conseguir a finalização, ele corre o campo inteiro. Eu precisava de um meia como o Regis para jogar nas costas dos 2 volantes e conseguir flutuar ali e conseguir pifar. O Adailton, Pedro Rocha, que foi o que acabou acontecendo. A questão do Janderson, o Janderson está voltando de lesão. Então a gente já tinha uma programação para troca. Eu até ia trocar ele um pouco mais para frente. Mas como eu ia fazer a troca do Regis, eu falei, eu não vou queimar uma parada para mexer 2. Então não ia fazer uma parada para o Regis e uma parada para o Janderson, porque talvez eu precisasse mais para frente de uma parada ali e eu economizei essa parada. Então a gente fez essas trocas. O Davó, eu consegui ter um trio de ataque muito móvel com Pedro Rocha, Adailton e Davó. Toda hora ali no segundo tempo eles trocavam de posição, não sei se vocês conseguiram reparar isso. O Davó conseguia jogar aberto na direita, o Adailton por dentro, o Adailton na esquerda, o Pedro Rocha por dentro. Essa mobilidade dificultou muito pro Operário e a gente conseguiu fazer os facões. E aí saiu na cara. Já tinha saído na cara o Janderson, o Davó saiu uma vez, depois o Regis, o próprio Regis, o Pedro Rocha. Então a gente, com essa mobilidade dos 3 atacantes, conseguiu bagunçar um pouco a defesa deles e conseguiu criar mais oportunidades. E aí a gente conseguiu o empate. De novo, a gente voltou com um pouco de ansiedade depois do gol. Eu pedia calma para eles continuarem circulando a bola, porque a partir do momento que você consegue circular a bola, os espaços aparecem. E aí, no fim do jogo, já tinha caído um pouquinho, a gente tinha caído a força do meio campo, com o Pavani e o Luan. E o Adailton tinha descido um pouco a intensidade. E a troca que eu tinha para fazer para frente era o Dodô, e eu precisava de um volante ali que posicionasse na frente da defesa com força de bola aérea, porque eles estavam fazendo muita chuveirada, e força para acompanhar principalmente o Bosquilha, que era o principal jogador deles. Por isso a entrada do Alvarino. O Dodô, por ser opção, o que a gente fez? Abriu Davó e Pedro Rocha e deixou por dentro o Regis e o Dodô para tirar a referência dos 2 zagueiros. A partir do momento que tirou a referência dos 2 zagueiros, quantas bolas nas costas a gente conseguiu achar? Podia ter feito 3º, 4º gol. Isso eu agradeço a toda a comissão técnica, que não foi sozinho o meu trabalho. A gente conversou, Rafael, Cadu, que chegou agora, com o Braz. A gente conversou o tempo inteiro sobre as trocas e ali a gente decidiu, tomou a decisão no final de fazer essa movimentação que acabou dando certo. Podia não dar certo, mas eu acho que acabou dando certo. Eles pararam de criar com a entrada do Alvarino e a gente começou a criar muito na transição. O Dodô acho que teve 2 chances, né? Justamente por isso, a gente tirou a referência dos zagueiros, os zagueiros começaram a sair para dar bote, o clima aqui pesa muito contra, e a gente começou a achar a bola nas costas. Então essa foi a ideia,
que bom que deu certo, fico muito feliz. E agora é trabalhar firme e seguir trabalhando até o Remo encontrar outro profissional que venha e continue o trabalho aí, que estava sendo muito bem feito desde o começo do ano e até agora. Acho que o elenco tá de parabéns hoje aí. Que como eu falei, eles são muito adaptativos, né? Matoso? Fala. De onde veio esse rapaz? Isso é lindo, Matoso, o que ele falou. Tu gosta. O Flávio, Rapaz, não vai, eu vou dar uma de Flávio Paulo Garcia. Fernando e da vovó. Já que o Remo tem um da vó, a Liberal tem um da vovó. E o Paulo Fernando lá, o bad boy, que eu gosto do Paulo Fernando. Aquele jeito dele meio estúpido de ser, mas é assim que eu sei te amar, né? Mas ele não vai te apaixonar pelo carecone bigodone, porra. Só porque ele fala bonito. Não é que ele fala bonito. Ele não fala o que todo treinador fala. O cara, ele fala com facilidade, né? O Flávio, ele não tá aqui de ontem para hoje no Remo. Ele chegou do meio pro final do Morínigo. Ele tá no Remo. Ele passou pelo Santana. Ele pegou o Daniel Paulista. Porra, será que ele não sabe o time que ele tem? Manteve? E o Remo tá procurando um treinador? E quem manteve ele lá no Remo? Matoso, deixa eu só te falar. Eu nem conheço ele, vou logo dizer. Não conheço, também não sei quem manteve ele no Remo, mas ele faz parte da comissão técnica do Remo, ele é funcionário do Remo. E ele, como ele falou no final da entrevista, ele disse, até o momento que o treinador principal chegar, mas um cara que conhece, como ele conhece o time. A facilidade com a maneira como ele conseguiu, não só falar, Matoso. Não, eu falo, ele expõe. Sim. Vamos lá, deixa eu me explicar. É ruim falar com o professor, que o professor já acha logo esse tipo. Que é logo acha. Deixa eu te dizer, professor. A maneira como ele fala não é a teoria. Ou seja, eu falo, mas não faço. Isso. Com ele é o contrário. Ele fez e está expondo conceitualmente, didaticamente. Isso que e eu quero ele dizer. justificou todas as substituições. Ao ponto dele dizer, estava programado isso, mas a gente teve de antecipar isso, porque ele viu que a leitura do jogo permitia isso. E aí vem aquele vídeo que você me mostrando agora, não é o dado, é o humano, é teu olhar humano, o que o jogo está pedindo. O Nasf passou isso, ele sabe que ele pode até aqui com ele. Isso. O Janderson e o Regis, como é que eu posso contar? Mas ele foi obrigado a fazer uma substituição antes, porque senão ele ia perder uma. Né? Então, quer dizer, ele coloca os dois antes para poder fazer com que o Remo pudesse empatar o jogo, porque o Remo tinha tomado o gol. Então, o que eu quero dizer, no geral, com a entrevista do Carlinhos Dornelles, que você viu aí, e com ele expondo, é que, Matoso, o futebol ele é muito bonito, teoricamente assim, mas quando tu coloca na prática e que tu vê realmente que a teoria deu certo, como deu certo no jogo do Clube do Remo contra o Operário, aí sim é o trabalho do treinador que aparece. Ali sim foi o trabalho do treinador que apareceu no jogo contra o trabalho do Flávio. E eu não entendo como o Remo está atrás de um treinador. Eu não entendo, depois de ter um cara dentro de casa. Mas é aquela coisa, não tem um know-how, não tem a bagagem, não tem o sei lá o quê, e não tem a paciência do torcedor também para poder aturar o cara aí. Não, mas só tem um detalhe, ele já tem uma vantagem, ele não é paraense. Sim. Ou ele é paraense? Não é. Ele já então, tem essa vantagem. Ele chegou. Porque nós aqui adoramos só o que é dos outros. Mas nós não somos xenofóbicos. Isso. Tanto que nós não estamos enchendo a bola do Flávio Garcia. A bola dele está cheia. Isso. O próprio Clube do Remo encheu a bola dele, reconhecendo o valor dele. Pouca gente sabe do que você está dizendo aqui, rapaz. Pouca gente sabe. Eu não sabia. E eu não tenho vergonha. Não sei e quero saber. Eu não sou daquele tipo. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não. Eu quero aprender. E você falou, Matheus... Não, só concluindo o raciocínio. Porque o cara, quando vai passando de 20 e poucos anos, tu tem que falar logo que é para não perder o tempo do Morínigo. Sim. Passou pelo Rodrigo Santana. Eu não vou usar o termo. Que montou esse elenco. Eu não vou dizer, pegou o Daniel Paulista, que é pesado, passou pelo Daniel Paulista e está aguardando o próximo, e o cara vai como se... Ele conhece todos os atletas que estão ali. Isso é bom. E aí, foi o que você falou, nós não somos xenofóbicos, não somos... Não. O Paysandu trouxe alguém que está a fim de tirar o time da lama. É verdade. Que é o Claudinei Oliveira. E que disse, a frase dele qual foi, Matheus, que você vai publicar daqui a pouco? O que eu gosto é que ele diz assim, porque eu sei, teve um colega, eu vou falar, porque, aliás, o nosso vídeo que era para ter saído, eu não tive tempo ainda, me inspirou a pergunta de um colega. Ele perguntou, mas o que me inspirou foi a resposta do Claudinei Oliveira, quando ele falou, disse, olha, vamos esquecer, eu não quero tratar do começo. O começo é uma porcaria, pô. O passado não existe mais. Eu quero saber como vamos tratar para chegar ao fim. É daqui para frente. E aí eu faço uma metáfora com leite derramado. Isso. Tá certo? Como sou mau ator, eu derramei o leite meio, mas derramou o leite. Custa caro.
E depois ele diz, dificuldade, é na dificuldade que se cria oportunidade. Então é um cara que já quebra alguns discursos, é igual a história do racismo. Sim. Como é que eu vou acabar o racismo? Quando a gente parar de falar em racismo, quando a gente parar de perguntar sobre racismo, de praticar o racismo. A gente vai começar a resolver a mesma coisa. Então, nós, da própria imprensa, Matoso agora é controlador. Não sou controlador. O Matoso agora virou censor. Não sou censor, de forma nenhuma. Mas vamos embora buscar o Paysandu daqui para frente, pô, porque o Amazonas já ganhou uma. Isso é verdade. Tá certo, mas vamos lá. E a mudança de mentalidade que vem agora aí. Claro, mas deixa só aqui patentear, fica bem clara a nossa postura de incentivo ao Clube do Remo. Primeiro, parabéns em ter mantido essa visão profissional. Tonhão, parabéns, meu velho, porque ele é o presidente. Teve mais alguém, deixa esse rapaz, tem 37 anos esse moço. Só para vocês terem uma ideia... Mais novo do que eu, né? Por que pareça. O Cristiano Ronaldo tem 40. 40. Tá certo? Então, já imaginaste o Flávio Garcia ser treinador do Cristiano Ronaldo? Como o Cristiano Ronaldo é disciplinado, ele ia ouvir. Ele ia ouvir o Flávio Garcia. Porque cada macaco no seu galho, não tem jeito. Então, parabéns, Flávio Garcia, por ter passado essas intempéries, porque o Mourinho, eu pensei até que não tinha ficado mais ninguém, tá vendo? O cara tá lá. Então, isso é uma prova de que nós não temos nada contra importados. Quando importados têm qualificação, é capacitado a nos ajudar, a apoiar o nosso futebol. Então, a gente tem mais é que incentivar. Mas tem um detalhe, torcedor do Clube do Remo. Os azulinos não estão apressados para trazer o treinador. Isso é um dado positivo. Não estão agoniados. Mas deve ser anunciado ainda hoje. Tudo bem, mas não ficaram desesperados. É o Carlini, é o Zé Ricardo, é o Vicente Feola, ou seja, coisa que não existe. Não, é na real. E o Paysandu já trouxe, Matoso. O Paysandu já trouxe, já foi anunciado ontem o Claudinei Oliveira, para se apresentar ao torcedor. Então, em primeiro lugar, né, eu não tenho como mudar o começo. A gente vai trabalhar para mudar o final da história. O começo da história todos já conhecem, vocês conhecem, eu conheço. Então, a gente vai trabalhar para mudar o final. Com relação ao desafio, eu não olhei o desafio, nem a dificuldade, eu olhei a oportunidade. Então, para mim, é o tamanho da oportunidade que eu estou tendo de vir aqui fazer um grande trabalho, né, numa equipe gigante, e fazer história no clube. Esse é o meu objetivo. Né? Se eu fosse olhar para a dificuldade, né, eu ficava na minha zona de conforto lá no Londrina, não saía de lá. Então, a gente olhou a oportunidade, uma grande oportunidade que eu estou tendo. Acho que os jogadores têm que encarar da mesma forma. E eles também têm que entender que eles também têm chance de mudar o final da história. Né? A gente pode escrever um final de história maravilhoso. A gente está com o pior início, a gente pode ter o melhor segundo turno da história, o melhor 27 rodadas da história. A gente tem que trabalhar para isso. Né? O que passou não tem mais como a gente mexer. E não cabe aqui achar se foi culpa de A, B ou C, apontar o dedo para ninguém. Eu tenho que ver o clube, a partir de agora que eu estou assumindo a equipe, procurar fazer o meu melhor trabalho, cobrar dos atletas que ele faça o seu melhor também. E que a gente possa construir um final de história muito melhor do que foi o início. Tá fumada a garganta, Claudinei. Né? Ele alegou que foi que ele gritou muito no treino. E eu acredito que deve ter sido isso mesmo para poder organizar. É o momento que tu tá conhecendo a equipe, tu tem que começar a dizer, moleque, aqui tá errado aqui, bora entrar aqui. É um detalhe, ele veio de Londrina, que hoje está com 16 graus em Londrina. 16 graus. Agora a gente não sabe como é que chama. Está com 16 graus, mas a sensação térmica. Normalmente 14, é mais embaixo. É mais embaixo. Mas é um novo ciclo, né, Matoso? Hein? É um novo ciclo que começa. Um novo ciclo. E aqui em Belém ainda está 29 graus. O programa 11h30 da manhã já está com 30. Aqui é o contrário. Lá quando 16 vai para 14, aqui de 30 vai para 33. É isso aí, Claudinei. Gostei da tua fala. Tá certo? O começo nós já sabemos. 11 jogos sem ganhar. Isso aí, esquece essa imundice. É da agora. Tá certo? Em nome de Jesus. Pastor Márcio Servo. Fecha nele aqui agora. Repete. Como é? Faz, repete. Não, pô, tem que ser, cara. Repete aí, vai, fecha. Vai, fecha aqui. Irmãos. Tem que ser aqui, né? A principal. É nesse aqui? É nessa aí. É nessa aqui. Não, mas isso é coisa do Paiab, né, pô? O Paiab que tem. Mas vamos lá. Daqui para trás. Vamos esquecer. Somos os homens novos. É daqui para frente. Em nome de Jesus. Papão, pô.
Não, porra não. Como é que o pastor vai chamar porra? Não pode, né? Bora, pessoal. Um abraço. Mas é sério, a gente tem que levar... Futebol é resenha, na brincadeira, tem que ser na alegria, sair desse buraco, meu amigo. Tem que sair sorrindo desse fundo do poço. Mas hoje tem Brasil. É muito enjoado, meu diretor. É muito enjoado. O Brasil hoje, Matoso. Rapidinho, Potinho. Brasil hoje. Tem que ganhar. Quanto? 2-0. 2-0. Para não ser 4. Mas eu quero aqui, me permita, no finalzinho, já que o pipoqueiro ali está buzinando para acabar o programa, muito obrigado para você que nos segue no Instagram. Chegamos a 19 mil seguidores, sem patrocinar, porque ainda não tem patrocinador, sem dar uma camisa, sem dar um ingresso. Muito obrigado pela sua confiança. Mas a gente tem que dar um jeito aí. Bora fazer uma vaquinha para dar pelo menos o ingresso pro Repá, pô. Mas tem que dar alguma coisa para agradecer, para chegar a 20 mil no Repá. Tá aí. Chegar a 20 mil no Repá. É isso, pessoal. Muito obrigado. O nosso TikTok está indo devagarinho. O YouTube, eu estou apanhando muito. Mas é isso. A gente continua aprendendo. Não desista. Estimule seu pai, seu avô, seu tio, os mais velhos, a manterem a mente viva. A gente não deve se entregar de jeito nenhum. Papão, não se entrega. Bora sair dessa rabeira. Vai, um abraço. Matoso, mais uma vez. Tá, tchau, pessoal.